Num novo tempo, num novo programa, o Divã de André Kepp. E olha, o tema de hoje vai despertar muita consciência. Tem muita consciência aqui dentro dele. Destruir para reconstruir. E o que você vai falar, André? Olha aí. Destruir para reconstruir. Interessantíssimo esse tema. Vamos entender muito do que está acontecendo no mundo na atualidade. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Vamos lá. Hoje vamos entender a estratégia do destruir para reconstruir, feitas pelos donos do mundo. Então essas estratégias foram feitas pelos donos do mundo, e aí eu vou explicar quem são os donos do mundo. Quando eu falo em donos do mundo, estou me referindo àquelas pessoas poderosas que comandam os rumos do mundo. Evidentemente que dos bastidores. Então, evidentemente, eles constituem o poder econômico por trás de tudo o que acontece no mundo. São pessoas muito ricas, evidentemente, né, geralmente bilionários, e influentes, que corrompem e subornam. Então, a estratégia deles é corromper, subornar, para que as demais pessoas façam as vontades deles. Então, fazem isso com políticos, empresários, administradores, para que estes beneficiem ainda mais esses donos do mundo. E não é um benefício apenas econômico, não é um benefício apenas político, mas é um benefício também de muito controle, poder e controle. São pessoas que querem ter cada vez mais poder e controle. Bom, no livro Os Donos do Mundo, a autora Cristina Gimenez descreve muito bem esse grupo de poderosos e como eles agem. Então vamos lá pegar um trechinho do livro dela, escrito de um modo excelente, que nos mostra todos esses bastidores do mundo. No item chamado "O mundo tem dono?", ponto de interrogação. Na página 341, temos o que a autora chama de primeira revelação, e uma revelação muito importante. Diz o texto: a primeira revelação que um estudioso sério vai encontrar, quer dizer, dessa pessoa que estuda, como você, meu ouvinte, estuda, pesquisa, vai atrás, né? Diz respeito à existência de um plano. Tem um plano, né, desses donos do mundo, que visa destruir ou enfraquecer os valores que estruturam a civilização ocidental. Então, são valores ocidentais, cristãos, na maior parte. Então, visa destruir esses valores. Então, é a famosa tática do destruir para reconstruir, destruir os valores existentes para reconstruir novos princípios. E em cima dessa tônica que ela vai trabalhar aqui e que o programa de hoje vai trabalhar de um modo bastante aprofundado. Você, meu ouvinte, sempre atento, já percebeu quantas ações são feitas para destruir a base cristã de valores da nossa sociedade. Então, ultimamente, quantas
quantos shows, quantos espetáculos que visam ridicularizar os valores cristãos. Os valores que temos como base da nossa civilização. Já percebeu quanto disso está acontecendo no mundo? É claro que sim. Mas tem um plano na base de tudo isso. Desde filmes que tentam ridicularizar o nosso amado Mestre Jesus Cristo. Então, no filme você vê ele um cara meio perdido, abilolado. É claro que esse não é Jesus. Mas é lá, perdido, abilolado, não sabe o que está falando, fala assim para as nuvens, de uma maneira vaga. Assistindo pela primeira vez o filme, você pode pensar assim, não, isso é casual. Não. Um diretor não faz uma cena dessas casualmente. É proposital. É para tentar colocar uma imagem dele fosfórica, como se fosse um indivíduo perdido na vida. Justamente o indivíduo mais sábio que já existiu nesse planeta. Até espetáculos públicos, sejam shows, né, que ridicularizam, ou pelo menos tentam ridicularizar, porque não conseguem, né, mas tentam, em shows ou no próprio carnaval, visando desmerecer o nosso Mestre Jesus e todos os seus ensinamentos. Então, uma coisa assim insistente, ano após ano, repetitiva, quase que exaustiva, em filmes, shows e espetáculos. Por quê? Porque os donos do mundo querem destruir nossos valores ocidentais cristãos e colocar os valores deles. Eles não conseguem colocar valores deles se já temos valores cristãos que nos norteiam. Então tem que destruir os nossos valores cristãos ocidentais para colocar os valores deles, mais favoráveis aos negócios deles, às falcatruas e todas as negociações ou negociatas que eles fazem. Agora, com valores cristãos muito fortes, nós não aceitaríamos nada disso. Então, é esse o plano, destruir para reconstruir. São tantos shows, filmes e apresentações com objetivo claro, mas é claro, é óbvio, é evidente, né? De tentar ridicularizar o nosso querido e amado Mestre Jesus, que os observadores atentos já perceberam se tratar de ações orquestradas nos bastidores. Já dá para perceber que não é mera coincidência. Mas é tão insistente, é tão exaustivo, e fazem filmes e tentam ridicularizar, e shows, e espetáculos o tempo inteiro. Ficou até cansativo de tanta insistência, só que não é uma insistência casual, não é por acaso, não. Tem um plano, pertence a um plano. Mas por que os donos do mundo querem destruir os nossos valores cristãos? Por quê? É a técnica de destruir nossos valores cristãos para reconstruir novos princípios. Claro que são princípios mais favoráveis aos poderes dos donos do mundo. Então não dá para fazer tanta negociata, tanta coisa negativa, ruim, tanta corrupção, se a população tem valores cristãos. E vejam bem, é a famosa ordem no caos. Olha aí, é a famosa ordem no caos. Primeiro se instala o caos na sociedade. Então vai se destruindo os valores, e se instala o caos, sem valores, né? Para depois se buscar uma nova ordem. E isso está na base da famosa nova ordem mundial, que foi instalada. Então vamos falar só rapidamente em termos geopolíticos. Depois da dissolução da União Soviética, em 1991, se instalou uma nova ordem mundial com a liderança isolada dos Estados Unidos.
Na base dessa nova ordem estão todos esses princípios que eu estou colocando aqui, de ordem, no caos e tudo mais. Vejamos o que a escritora e jornalista Cristina Gimenez explica sobre os objetivos dos donos do mundo. Quais são os objetivos deles, né? A partir da destruição dos valores que estruturam a civilização ocidental. Então, querem destruir os nossos valores cristãos, que são excelentes, maravilhosos, norteiam a nossa vida. É uma sabedoria incomparável que norteia a nossa vida. Por que eles querem destruir? Continua a autora. Então, destruição com o objetivo último de permitir a implantação de novos princípios fundantes. Então vamos tirar esses princípios que fundamentam a cultura ocidental, que são os princípios cristãos, e aí nós colocamos os novos princípios, bem decadentes, bem favoráveis a negociatas, você me entende, né? De acordo com os interesses de um grupo de pessoas e famílias, que por sua vez controlam organismos e corporações multinacionais. Então ela coloca muito claramente, é destruir para reconstruir com os valores, ou valores é uma palavra forte para eles, né? Com os princípios, né, que eles querem colocar. Então esses princípios de uma nova ordem, instala-se o caos para se colocar uma nova ordem. Essa é a ideia. Ou seja, o objetivo dos donos do mundo é de destruir os valores ocidentais, que são cristãos, para reconstruir novos princípios mais favoráveis de interesse dos donos do mundo. Esses princípios aqui nos atrapalham porque são muito éticos. São valores muito éticos que nos atrapalham. Como é que dá para fazer safadeza com valores éticos? Então vamos destruir esses valores éticos, aí a gente pode fazer todo tipo de safadeza. Você já assistiu filmes e novelas que colocam Jesus como se fosse um lunático ou bobão, né? Lá olhando para o céu, falando coisas que ninguém entende, quando na verdade não foi nada disso. O que ele falava era muito compreensível, muito sábio, e os discípulos entendiam muito bem, evidentemente que, como se tratava de uma sabedoria muito elevada, alguns pontos eles não entendiam, mas a maior parte dos pontos entendiam perfeitamente. Eles estavam seguindo esses ensinamentos valorosos, né? Mas colocam ele como se fosse um cara assim meio perdido, olhando para o nada, falando coisas que ninguém entende. Gente, é proposital. Não é por acaso. Não, o diretor não percebeu. Não, percebeu. É claro que é proposital. O personagem é construído propositalmente de uma forma ou de outra. Então coloca ele assim, aquele cara assim, meio abilolado, meio bobão assim, e coloca seus adversários como pessoas sensatas e realistas. Então todos os adversários, Caifás, né, que entregou Jesus para Pôncio Pilatos, Judas, que vendeu Jesus por 30 dinheiros da época, coloca todas essas pessoas como muito sensatas, muito capazes, e o Jesus como um abilolado. Isso é proposital porque era justamente o contrário. Era Jesus que tinha a sabedoria e esses algozes que não sabiam o que estavam fazendo. O próprio Judas, que entregou Jesus por 30 dinheiros, é colocado em filmes como mais sensato, um cara sensato, que até dá conselhos para Jesus, Jesus sai dessa, aquela coisa toda, né? Quando é justamente o contrário. O maior sábio que já tivemos em todos os tempos foi o Mestre Jesus. É o contrário disso.
mas é proposital, é para colocar uma imagem semelhante ao indivíduo abilolado, um cara fora da realidade, quando ele sim estava na realidade e procurava mostrar essa realidade para as pessoas. Algumas orientações atuais até colocam o Lúcifer, filmes, e aí eu não vou citar nenhum especificamente, né? Como se fosse o verdadeiro ser de luz, esperto, bonito, inteligente, né? Uma espécie de Prometeu que trouxe o fogo para a humanidade. Então, até procuram confundir a figura de Lúcifer, que vem de luz, evidentemente, o nome, com Prometeu, que trouxe o fogo para a humanidade, como se fosse uma espécie de ser que trouxe luz para nós. Enquanto Jesus é apresentado como uma espécie de impostor. Um cara que tentou e não conseguiu nada. Como não conseguiu nada? Conseguiu ressurgir e ascensionar. Ele venceu a morte. Isso não é para todo mundo, não. Quem consegue vencer a morte? Então ele ressurgiu e ascensionou. Então ele conseguiu sim os propósitos e ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. Ele mesmo descreveu. Então, é o contrário do que esses filmes, apresentações, peças colocam. Ele sim era a pessoa que estava bem consciente diante de muitas pessoas que faziam o mal ou estavam completamente inconscientes do que acontecia. Todas essas orientações têm o objetivo de destruir os nossos valores cristãos e ocidentais, porque a nossa sociedade ocidental é basicamente cristã, para instalar novos princípios mais favoráveis aos poderosos atuais ou donos do mundo. Então, instalar novos princípios mais favoráveis, sabe, para aquele tipo de negociata, vamos chamar assim. Se não percebermos isso, seremos envolvidos por essas orientações. E tem orientações que fazem isso, inclusive, infelizmente, com grande repercussão. Então, com muitos seguidores, dizendo que o verdadeiro herói é o Lúcifer e que Jesus, coitado, é um cara que tentou, mas não conseguiu. É o contrário. Jesus conseguiu vencer a morte e Lúcifer, pela tradição, está em Isaías 14:12, né, da Bíblia Católica, né, a citação de Lúcifer. Então, ele sim se colocou como inimigo, como opositor da humanidade. Então, percebam o nível de, vamos dizer, enganação que estão tentando fazer com a população. Pois elas são muito convincentes, mas de uma forma muito convincente. É tanto filme, é tanta série, é tanta novelas, que assistindo tudo isso, a pessoa fica lá com aquela impressão, puxa, Jesus era um cara fraquinho e não era. Trouxe toda a força de Deus. E Judas era um cara legal? Não era. Vendeu Jesus por dinheiro. Então Lúcifer era um cara legal. Não. É um ser que caiu da luz. Era um ser que a princípio era de luz, mas que caiu. Então Satanás é um cara legal? Também não. Então eles invertem tanto a orientação que colocam Lúcifer e Satanás como gente boa. E Jesus como um cara que não deu certo. E muitas pessoas ficam com essa impressão. Cuidado. É tão insistente na literatura atual, nos filmes e novelas, que a pessoa fica com essa impressão. Vejam como a jornalista Cristina Jimenez descreve esse plano na obra Os Donos do Mundo. Pelo fato de esse processo já ocorrer há pelo menos 300 anos. Então, 300 anos que esse plano está em ação.
E como algumas dessas iniciativas têm o objetivo de mascarar a implantação das demais, então é tudo muito mascarado. Nada é muito assim claro, né? Atualmente está ficando mais claro porque as pessoas estão despertando. Mas tudo era muito mascarado, no fingimento, não. Nós estamos fazendo um filme isento, neutro. Não queremos colocar Jesus como os filmes antigos colocavam. Nós queremos ver o lado humano dele, o lado problemático dele. E aí começa a instalar uma série de inverdades. Porque se você lê o texto bíblico, por exemplo, os evangelhos, você vai ver que eles distorcem uma série de passagens, mas distorcem feio. E colocam histórias que não estão lá. E nem há registros históricos, só para distorcer. E para criar uma imagem distorcida do nosso querido e amado Mestre Jesus. O desenrolar desse plano costuma permanecer na sombra, então é nos bastidores. Então vamos fazer um filme que aparentemente fala bem, mas fala mal. É isso. Aparentemente uma novela que aparentemente fala bem, mas fala mal. Você vê aquela imagem e você fala, não, isso não é Jesus. Nunca foi, nunca será. E só pode ser visto por aqueles que partem em busca das informações ausentes dos aparatos oficiais de comunicação e aprendizado. Então você, se ficar nos instrumentos oficiais, grande mídia, ou velha mídia, como alguns gostam de chamar, no aprendizado oficial, né? Você não vai descobrir isso, porque não se fala isso. Agora, nos programas independentes, eu gosto desse termo independentes, aí se encontra, na mídia independente. Assim nasceu a ideia de uma nova ordem mundial, que destruiria os valores cristãos. Então, primeiro destrói os valores cristãos. Coloca o caos para instalar novos princípios. Essa é a ordem no caos. Então destrói, traz o caos para instalar uma nova ordem, mais favorável aos poderosos. Então toda essa ideia nova, essa nova ordem instalada é favorável aos donos do mundo, aos poderosos. Daí o termo nova ordem mundial, que é um termo muito antigo e que foi usado nos livros de história para o momento histórico em que a União Soviética se dissolve e surge uma nova ordem mundial, não mais bipolar, mas unipolar, Estados Unidos liderando. Então os poderosos, principalmente dos Estados Unidos, é que construíram essa nova ordem mundial. Ainda bem que esse plano está ruindo, ainda bem, está ruindo. Não conseguiu ser implementado como eles gostariam. Quem? Os donos do mundo. Pela sua própria podridão. É tão podre que já caiu de podre antes de ser instalado. Tudo que é podre cai de podre antes de ser instalado. Os valores cristãos não foram destruídos. Olha que eles capricharam, eles tentaram de todas as formas destruir os valores cristãos. E renascem agora com força ainda maior. Por uma sociedade que percebeu esta tentativa de manipulação e destruição. A sociedade percebeu. É tão insistente, é tão descarado que a sociedade desperta percebeu, claro, os despertos. E isso é que está trazendo uma possibilidade de mantermos os maravilhosos valores cristãos e ocidentais. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Neste novo tempo,
no novo programa O Divã de André Kepp. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.